Versículos da Bíblia sobre alienígenas, vida extraterrestre ou espíritos demoníacos. A confusão e a quantidade de informações são muito grandes. Hoje vou te levar numa viagem bíblica para que você possa entender melhor. Afinal, a grande maioria acha isso um absurdo, mas hoje vou te mostrar como tudo isso está escrito. Mas antes de continuar, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações. O que a Bíblia diz sobre alienígenas? A Bíblia revela que existe vida extraterrestre, mas não como muitos supõem. Embora a Bíblia não fale de alienígenas que vivem em planetas distantes, ela fala de poderes cósmicos sobre as trevas atuais, forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Poderiam os OVNIs e os fenômenos alienígenas que as pessoas percebem hoje serem, na verdade, forças espirituais perversas que minam nossa crença em Deus? É claro que não. Se analisarmos direito conforme segue nas Escrituras, podemos ver claramente que tal coisa está por toda parte, tanto físico como espiritual. Colossenses 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam governantes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Esse versículo é bem claro. Todas as coisas que estão nos céus e na terra. Observe que estamos falando de uma certa quantidade de céus, que deve ser muito, dado ao que podemos observar, quanto a terra está escrita no singular. Isso quer dizer que existe apenas uma, que no caso essa que vivemos. Visíveis, temos tronos, governantes e autoridades. Isso me lembra da transfiguração de Jesus. Em Ezequiel 1, versículos 4, 6 e 7 diz assim: olhei e vi uma tempestade de vento vindo do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos brilhantes e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal brilhante, mas cada um deles tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas estavam retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Não sei se vocês concordam, mas acho que Ezequiel está falando de uma grande nave espacial. Em Apocalipse 12, versículo 12, diz assim: portanto alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até você. Ele está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto. Podemos dizer que um sujeito chamado Lúcifer veio para a terra, causar problemas, e seu foco principal é a manipulação da massa. Quanto mais tempo ele manter o homem na terra preso em ideologias de vida e fazer com que esqueçam dos verdadeiros ensinamentos e preceitos divinos. Em Atos 19, versículo 35, diz assim: o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: caros Efésios, o mundo inteiro não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem, que caiu do céu. É claro que todos nós conhecemos a história dessa deusa, certo? Sabemos que adoração a outros deuses é proibido, e no caso desse ainda pior, porque estamos falando de seres físicos e não espiritual. De onde caiu? De uma nave espacial? De toda forma, não podemos nos dar ao luxo de dizer que foi jogada de algum avião, pois naquele tempo não existia. Amós 9, versículos 2, 3, 4 e 5 diz assim: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E, se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão.
e ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Aqui eu fico bem curioso, devido às muitas histórias antigas sobre seres de outros planetas que vieram para a Terra nos escravizar. Principalmente o povo escravizado no Egito. É curioso como as peças vão se encaixando. É bom lembrar o que ainda somos escravos, porém documentados e manipulados pelo sistema. Apocalipse 9, versículos do 7 ao 11, diz assim: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, isto é, destruidor. Que tipo de seres são esses? Algum tipo de robô de guerra? Muita gente pergunta, por que Deus não limpa a terra de todo o mal? Devemos lembrar que ele estava preparado, mas se comoveu com Noé, e aqui estamos nós. Vejo você no próximo vídeo. Se inscreve e comente. Deus te abençoe, tu e tua casa.